Bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais uma prática com o Ho'oponopono, a mais uma meditação com a prática da oração do perdão que vai iluminando e vai transformando a nossa vida. Bom dia para quem está chegando e hoje, gente, nós temos a nossa prática num portal 5 do 5. E a energia do 5, ela é uma energia muito bonita. Eu sempre gosto de trazer o tarô, né? Os arcanos maiores. E o 5 é o hierofante, que é o Papa. E o que é o convite do hierofante? O que a energia do 5 nos convida? A movimentar, a sermos criativos. Mas é movimentar o que? A energia da nossa expansão espiritual, da nossa conexão com o divino, porque o hierofante fala sobre isso, sobre a nossa elevação espiritual, sobre a nossa elevação moral, sobre a nossa conexão com o divino que habita dentro da gente. O hierofante, o Papa, ele nos convida a sairmos da mente operária e irmos para a mente brilhante. E o que é a mente operária? Pensem um pouquinho. O que é um operário numa fábrica? O operário é aquele que obedece. O operário é aquele que faz aquilo que ele está sendo mandado. Então, assim, quando a grande revolução, né, que a gente teve na indústria, foi quando a gente começou a padronizar, botou uma linha de montagem, famoso Ford bigode, né? Então passou a ter uma linha de montagem e o operário passou a estar na sua linha de montagem e fazer aquilo que cabia a ele. Simples assim. Bom dia para quem está chegando. E ele repete. Não interessa, né, que o produto final é o carro, é o Ford bigode. Interessa o que ele precisa fazer na sua linha de montagem. Ele precisa fazer bem feito, porque a parte dele vai passar para a próxima linha de montagem. E aí, gente, trazendo isso para nossa vida, muitas vezes a gente está vivendo numa linha de montagem. A gente não sabe o propósito, não sabe o porquê, não sabe o motivo, mas a gente só está indo. A gente só está indo. Só está fazendo a nossa parte. Sem pensar no todo. A minha parte, ela resulta no quê? Ela contribui com o quê? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? E sair da mente operária é justamente isso. A mente operária, ela faz o quê? Ela repete. Ela repete o padrão que ela já está acostumada. Ela repete aquilo que foi ensinado, ela repete o que está na mente consciente e especialmente aquilo que está na nossa mente inconsciente. Lembrem-se, a ponta do iceberg é a nossa mente consciente, que dá assim 5% sendo boazinha, né? O que está para baixo é a nossa mente inconsciente. Então, quem já viu, imaginem agora, tá? Imaginem na tela mental um iceberg. Todos nós já vimos uma imagem de um iceberg. Então, uma pontinha pequenininha lá fora e um bloco enorme, imenso, muitas vezes maiores do que aquela pontinha que a gente está vendo. Assim é a nossa mente. E quando a gente repete normalmente o que está ali embaixo, naquele inconsciente, no subconsciente. E a gente vai repetindo sem pensar muito, a gente só faz. Ah, mas me ensinaram assim, sempre foi assim, né? Eu já tentei e não deu certo, alguém tentou e não deu certo. E a gente repete. O convite deste portal do 5 do 5 é sair da mente operária e ir para a mente brilhante. A mente brilhante é a que transforma, é a que bota luz nas sombras. Né? Então, assim, tá, mas por que tem que ser assim? Eu quero continuar desse jeito, tá bom pra mim ou não faz mais sentido pra mim? E aí a gente começa a fazer um movimento diferente. E aí agora eu trago Einstein, parafraseando Einstein.
né? Insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E nós, né, humanos, somos insanos, porque a gente quer dormir de um jeito e acordar de outro, sem fazer nadinha. A gente procura, sim, a varinha mágica. A gente procura, sim, a solução mágica, né? O estalar de dedos e tudo transformar. E não é quem tá aqui comigo me ouvindo, é todo mundo, gente, inclusive eu. A gente faz parte da nossa essência, tá? Esse caminho mais fácil faz parte da nossa essência, né? Mas isso também é possível mudar, porque isso é repetição de padrão. Quando a gente contrata um atendimento, e aí eu vou falar no meu caso, tá? Um atendimento energético para cuidar do nosso campo vibracional, né? Porque somos mente, e corpo e espírito, então a gente tem uma parte vibracional e a física quântica, a ciência já provou isso está provado e comprovado, né? A gente cuida disso, as pessoas estão lá, passaram uma vida inteira, 50 anos, né? No meu caso aqui, 50 anos, vivendo de um jeito, repetindo o padrão, aí vem que é um atendimento e quer sair diferente, né? Entrou preto e branco, vai sair colorido. Respira, Tamara, porque isso é delicado, gente, tá? Eu sempre digo que é processo. A transformação é um processo, né? Com exceção de um extreme makeover, né? Que tu entra lá de um jeito e tu sai 10 anos mais nova, né? Porque tem uma força batalha. Mas tu sai por fora mais nova. E por dentro, o que realmente mudou dentro de ti? As mudanças, elas não acontecem de uma forma tão rápida. A gente não precisa levar outros 50 anos para transformar. Óbvio que não. Mas não vai ser da noite pro dia. Ou do dia para a noite. Eu tenho muitas clientes que às vezes me relatam, nossa, esse atendimento aqui mudou alguma coisa e eu consegui fazer a virada de chave. E eu gosto sempre de repetir e lembrar essa pessoa. Há quanto tempo tu vem cuidando do teu campo energético? Há quanto tempo tu cuida do teu campo vibracional, né? O espiritual, o mental, o emocional e o físico. Aí a pessoa fala assim, é verdade. Não foi este atendimento. Este atendimento, ele somou a toda a tua caminhada, a todo o processo que tu vem fazendo. E aí é o copo que tá cheio de água, mas não transbordou ainda. Aí aquele atendimento, aquela gotinha ali faz o copo transbordar e tu transborda aquela transformação. Entendem isso? É um processo, é um caminho, e naquele momento aquela virada de chave é importante pra gente, e aí a gente percebe que a gente começa de novo a encher o copo, ou a encher a xícara, e aí de novo vem outra virada de chave, porque é um caminhar, é uma disciplina, é uma constância, gente. E este portal de hoje, ele convida a gente a isso, a se conectar com o divino que habita dentro da gente, para que a gente possa transbordar luz, para que a gente possa tirar de dentro da gente o melhor da gente, porque nós vamos sempre ter o lado negro, o lado sombra, tá? O lado sombra da Tamara, ele continua aqui dentro. E ele se mostra, gente, o tempo todo, com pequenas coisas, mas ele tá se mostrando, se mostrando, se mostrando. E é como eu administro esse lado sombra, é que vai dizer como a minha vida vai ser, se ela vai ser mais leve, se o meu dia vai ser mais leve, se o meu dia vai ser mais pesado. É como eu escolho. Porque a escolha é como eu escolho olhar para minha vida. Hoje, antes de entrar com vocês, eu estava passeando pelo Insta. E aí
tinha um post mostrando, né? Quem lembra da Vilma dos Flintstones? Aí um ladinho mostrava uma Vilma, tipo, acabada. Vou ter que acordar de novo, tenho que trabalhar. E a outra assim, que bom, mais um dia, acordei de novo, tenho mais uma oportunidade e tenho trabalho, né? A outra lá assim, tô cansada, tá na academia, tá lá, tô cansada, vou parar meu treino agora, porque hoje o dia foi muito pesado. A outra assim, o treino tá pesado, mas eu preciso cuidar da minha saúde, ninguém vai fazer isso por mim. Uma outra tirinha, né? Pessoa lá, tipo, e eu já falei sobre isso aqui, passando roupa ou limpando a casa, que saco, quanta coisa que eu tenho, não sei o que, pra lavar. Olha a quantidade de roupa que eu tenho pra lavar, a quantidade que eu tenho pra passar esse sofá, esses móveis cheios de pó. E a outra assim, que bom que eu tenho roupa pra lavar, significa que eu tenho roupa, né? Que bom que eu tenho louça pra lavar, significa que eu comi. Então, assim, tudo é uma questão de escolha, tá? E não é fazer o jogo da Poliana, fazer de conta que tá tudo bem. Mas vocês percebem que a gente escolhe o negativo até nessas coisas que são pequenas do dia a dia? E claro que a gente tem motivos de estar triste, sim, né? De estar mal-humorado, de estar bravo, óbvio que sim. Mas é quanto tempo eu escolho ficar nesta condição. É sobre isso. Certo? Tô tomando um chazinho hoje. Porque hoje, gente, além, né, de nós termos esse portal na energia do 5, na sexta-feira entrou a lua cheia no signo de Touro, né, no sol de Touro. E o que significa essa lua de Vesak? Para a grande fraternidade branca, para o budismo, para o mundo espiritual, se celebra o nascimento e a iluminação de Buda. Tá? É um momento energético, então este portal de hoje, além de estar na energia do 5, na energia do Hierofante, ela está na energia de Buda, a energia do Vesak, da iluminação. E a iluminação de Buda se dá na energia do segundo raio, do raio amarelo, da grande fraternidade branca, que é o raio da sabedoria divina, o saber ouvir, o saber falar, o saber calar e o saber se retirar, o saber botar luz nas tuas sombras. É um raio que fala de humildade, humildade para ouvir, falar e calar, humildade para olhar para dentro de si e reconhecer as suas sombras e transformar e iluminar. E o Ho'oponopono, a gente está falando sobre isso, a gente bota a luz naquilo que precisa ser olhado, para que a gente possa transformar. Então hoje, este portal está na energia de Vesak também, está na energia da iluminação do Buda. E a chama amarela, ela também fala de prosperidade, né? E o que é prosperar? É se sentir abundante, é se sentir pleno, quando a gente pode transbordar esta plenitude. Quando a gente pode transbordar as coisas boas que a gente tem dentro da gente. Mas às vezes a gente transborda o ruim, o negativo. A gente transborda a reclamação, a gente transborda medo, a gente transborda a culpa, ressentimentos, rejeições, abandonos, críticas. A gente transborda tudo isso, mas a gente pode transbordar também a alegria, né? A felicidade. E o ser feliz é ser feliz com, sem ou apesar de. Ser feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que é possível. Sem aquilo que eu gostaria de ter, ou apesar daquilo que eu estou vivendo. Tudo é escolha na vida, gente. Inclusive não escolher. Fora isso, a gente tem no domingo o Dia das Mães, que é uma celebração importante. Cada um que está aqui comigo só está aqui porque teve uma mãe. E aí eu quero falar da mãe possível. Ser grato pela mãe possível que nós temos, ou que nós já tivemos.
porque cada um dá só aquilo que tem para dar. E esse é outro aprendizado que exige da gente, né? Que exige da gente, às vezes entender que não é pessoal, a pessoa não tem para dar, mas não é fácil, porque a gente entra naquele inconsciente que sofreu, naquele inconsciente que tá lá machucado, tá doído, que é da nossa criança interior. Então hoje eu comecei a preparar um post e eu botei 4 fotos da minha mãe, né? Hoje não, ontem. E eu disse, o que eu vou escrever aqui? Porque a minha mãe, né, ela não tem Instagram, mas ela tem Facebook e as minhas postagens vão pro Facebook. E eu tenho que ter um pouco de cuidado, assim, com o que eu vou escrever, porque ela pode se magoar, né? Nós já tivemos algumas conversas sobre isso. E eu tenho a mãe possível. E eu, por muitos anos, gente, eu não consegui honrar a minha mãe, tá? E o honrar a minha mãe é reconhecer o valor que ela tinha, ou reconhecer o valor que ela tem. Eu me lembro desde muito nova que eu não queria ser como ela. E aí hoje, né, eu me vejo muito parecida com ela. E aí não é o físico, tá? Eu tô falando de não queria ser como ela nas atitudes dela, né? Nas escolhas que ela tinha feito. E isso faz com que a gente não honre a mãe, né? E eu não vou nem falar do pai nesse momento, porque a gente vai ter o Dia dos Pais para falar sobre isso, mas honrar quem a gente teve na vida. A gente teve a mãe possível, que também tem as suas dores, que também passou por suas dificuldades. E aí a gente precisa reconhecer que quando a gente é jovem, é difícil a gente ter essa maturidade para entender que é a mãe possível. Mas eu tenho certeza que eu estou falando com mulheres que devem rondar a minha idade, né? Eu faço 52 esse ano, eu sou de 74. Então, eu estou falando com mulheres que rondam, né? A década de 70, a década de 80, algumas de 60, né? Que rondam. Então, a gente só quando chega nessa idade, a gente começa a conseguir olhar pra gente e dizer assim, ok, essa é a mãe possível. E eu, Tamara, sou a mãe possível pro Arthur. Ele me chama de chato o tempo todo, gente. Eu fico braba, eu sou uma canceriana com ascendente em Sagitário, lua em Aquário, nascida num domingo, uma chama azul ainda por cima. Então, né? Sou uma pessoa que tem um lado canceriano ali, mas eu sou muito abafada, meu câncer é muito abafado por outras energias que são muito fortes na minha vida. Então eu tenho todo o lado do cuidar, do dar atenção, mas eu tenho todo um outro lado também de assumir, sabe? De controlar, de fazer, de acontecer. E exigir muito, né? Muito exigente comigo mesma e muito exigente com os outros. Já melhorei muito, já botei muita luz nas minhas sombras. Mas eu percebo que no dia a dia tem muitas coisas que podem melhorar, né? E tá tudo bem. Enquanto eu estiver encarnada, eu vou melhorando. E aí eu tava pensando numa frase que eu poderia colocar, né, nesse post da minha mãe. E aí me veio o ditado que a gente diz, mãe é tudo igual, só muda de endereço. E que a gente, quando usa esse ditado, mãe é tudo igual, só muda de endereço, a gente não usa pensando nas coisas positivas de uma mãe. É ou não é? A gente pensa sempre na mãe que é chata, na mãe que fica pegando no pé, na mãe que cobra, na mãe que isso, na mãe que aquilo, né? Na mãe que incomoda. É ou não é? Mãe é tudo igual, só muda de endereço. Mas toda mãe, e aí assim, eu não vou entrar no julgamento, né, de outras questões, mas vamos falar dentro daquilo que é o comum, o senso comum. Toda mãe, ela quer que o seu rebento, ela quer que o seu filho dê certo na vida. E ela investe, gente, da forma que ela consegue, o amor que ela tem, o tempo que ela tem,
o carinho, a saúde, ela investe para que esse filho dê certo na vida. E o que é dar certo na vida? É conseguir caminhar com as próprias pernas, virar um adulto digno, honrado, né? Que vai constituir a sua família, que vai se sustentar materialmente, financeiramente, né? E que vai seguir. É ou não é isso? O que eu espero do meu filho que hoje tem 15 anos? Que ele vire um adulto íntegro. Vire um adulto que reconheça o seu valor e reconheça o valor das pessoas que estão à volta. Que honre pai e mãe, que me respeite, respeite o pai dele. Que respeite as outras pessoas, que respeite a família que ele vai formar, se é que ele vai formar família. Que se banque. No frigir dos ovos, um pai e uma mãe só querem que o filho dê certo na vida. Na primeira fase da vida, na primeira infância, a gente tem que proteger, a gente tem que cuidar, porque o bebê humano, ele é frágil. Ele não nasce que nem uma tartaruguinha, né? Que a mãe põe os ovos na beira da praia, e que, por sinal, quando eu estava em Porto de Galinhas há 2 semanas atrás, nós salvamos uma tartaruguinha, né, que não conseguiu chegar no mar e vai embora. E a tartaruguinha, quando sai, rompe o ovo, a casquinha do ovo, ela caminha sozinha, seguindo seus instintos até chegar ao mar e vai sobreviver, se conseguir sobreviver. A maior parte não vai sobreviver, né? Os bebês humanos precisam de cuidado por muito tempo, muito tempo. Muito mais que qualquer outra espécie na natureza. Então, no primeiro momento, a gente só tem que garantir que esse bebê vai ser alimentado, não vai ficar doente, vai ficar limpinho, tem as suas necessidades básicas atendidas. Depois, esse bebê vai começar a se desenvolver, a criança vai começar a se desenvolver ou continuar se desenvolvendo, e a gente vai ter que continuar ofertando coisas para ela, para garantir esse crescimento. E a gente vai começar a ensinar coisas, né? E à medida que se torna adolescente, para virar um adulto, ele vai começar a fazer as suas próprias escolhas. Vai pensar com a sua própria cabeça, claro, tendo a referência materna, a referência paterna, a referência familiar. E cada um trazendo a sua bagagem de outras vidas. E o que a gente quer? Que esse filho dê certo. E para esse filho dar certo, cada um entrega o seu melhor. Aquilo que é possível. E é sobre isso. Então, quando a gente fala que mãe é tudo igual, só muda de endereço, hoje eu quero fazer um convite para que a gente olhe o lado bom desta frase. Esse ditado que a gente fala o tempo todo, né? Mãe é tudo igual, só muda de endereço. Mãe dá o seu melhor. E o melhor de cada mãe é o que ela tem de bagagem dentro dela. Hoje eu consigo entender que a minha mãe deu o melhor e dá até hoje o melhor para ela, que ela consegue. Hoje, madura, né, com meio século de vida, eu consigo entender e olhar para as raízes dela também, e olhar para as dores dela, mas nem sempre eu consegui fazer isso. E mesmo tendo todo esse racional, esse mental organizado, de vez em quando ela tem algumas atitudes que eu ainda, a minha criança interior ferida, sabe, ela vem à tona e diz, meu Deus do céu, eu tô parecendo adolescente de 14 anos. Eu faço 52 e pareço uma menina de 14. Porque as dores estão lá, gente, as feridas estão lá guardadinhas. E quando elas vêm para o nosso consciente, é a oportunidade que a gente tem de olhar para isso. Por que continua doendo? Por que eu continuo guardando isso dentro de mim? Por que eu não consigo botar luz nessa sombra? E é um dia de cada vez, gente. E olha que eu boto luz nas minhas sombras há mais de 20 anos, né?
E de vez em quando eu olho assim, gente, sério? Eu olho pra mim mesmo assim, sério isso? Sério que tu tá assim de novo? Sério. Aí é o momento que a gente precisa se acolher, aceitar, ok, tá tudo bem se sentir assim. E depois se perguntar, eu quero continuar me sentindo assim? Sim ou não? Se assim, ok, cada um tem o seu tempo. Mas lembrem-se, quando eu escolho ficar na dor, eu escolho o lugar da vítima. De alguma forma eu tenho algum ganho secundário. O que é um ganho secundário? O que eu ganho me mantendo neste lugar? O ganho secundário é aquele ganho que eu não consigo identificar, que eu não tenho consciência dele ainda. Mas alguma coisa eu ganho ficando naquele lugar. E eu vou dar um exemplo para vocês, eu tô olhando só o horário. Tomando um chazinho de hortelã, gente. Sabe a mulher que só consegue parar quando tá doente? Né? Muitas de nós só conseguem parar quando estão doentes. A doença é a justificativa para parar. Eu tô doente. E aí o marido cuida, o filho cuida, né? É aquela criança que só tinha cuidado quando ficava doente. Famílias grandes, né? Eu sou de uma família de 4 irmãos, nós somos 4 irmãos, eu sou a mais velha. E na correria de 4, tu dá atenção para quem? Para quem tá doente. O resto tá vivo, tá sobrevivendo, tá se virando, né? Quem tá doente precisa atenção. E muitas vezes a gente ficava doente para ser a nossa vez de receber atenção. Isso, vocês podem trazer isso para qualquer outra coisa da vida, tá? Mas às vezes uma criança, ela é sempre a doentinha porque ela vai receber atenção sempre. Claro que isso não é consciente, gente. E aí tu se torna um adulto que precisa estar sempre doente, porque quando tu tá doente, tu recebe atenção. Mesmo que não seja mais assim, tá? Mas a tua cabeça, o teu inconsciente, ele continua rodando este programa. E tu te coloca naquele lugar. Que é o lugar do doentinho, do coitadinho, né? Que precisa de mais atenção, que precisa de mais cuidado. E que recebe aquele cuidado quando está doente, quando não está bem. E aí, às vezes, nós, mulheres, né? Claro que existem outros motivos, eu tô falando uma coisa assim bem... Só um exemplo, às vezes a gente só vai receber cuidado e vai conseguir parar dentro de casa se a gente tá doente. É quando a família diz assim, tá? A mãe tá doente, a mulher tá doente, quem é que vai dar conta das coisas? E aí eles querem que tu melhore rápido, né? Porque tu tem que continuar produzindo e fazendo a tua parte. E tu tá naquela hora, tu assim, tô descansando agora. Tá doente, né? Mas é a hora que tu consegue descansar. E tu tem um respaldo. Tu tá descansando. Aí eu lembrei de mim, né? Que sou a filha mais velha e eu tinha que dar conta de mais coisas dentro de casa. Se eu tava doente, eu não precisava dar conta de tudo aquilo. Eu podia descansar. Eu não queria só receber atenção. Eu podia descansar se eu tava doente. Alguém tinha que dar conta por mim. Percebem como tem coisas assim, e é um emaranhado, tá? Que a gente até chama de emaranhado sistêmico, né? É um emaranhado, as coisas vão se emaranhando e ficando tudo enosada. E aí quando a gente começa a olhar, a gente começa a puxar o fio da meada, e ajustar, e reorganizar. E este é o processo, é um processo de reorganização mental, emocional e espiritual. E quando a gente reorganiza o campo vibracional, a gente reorganiza o nosso corpo e o nosso campo físico, o nosso campo material. Eu vou tirar uma cartinha do oráculo do Pono pra gente, para ver qual é a intenção, né? Claro que a nossa intenção é que a gente possa acessar cada vez mais, cada dia mais a nossa mente brilhante,
né? Saindo da mente operária, que só repete padrão, para que a gente possa transformar. Porque honrar não é repetir, né? Honrar é transformar. Eu não honro o outro repetindo as dores do outro. Eu honro o outro transformando as dores dele em amor. Então, quando eu transformo, eu honro. A gente não precisa repetir para transformar. Então, e olha a carta que sai pra gente. É a carta 5, que fala assim: você não é o que lhe aconteceu, você é o que escolhe se tornar. E olha que carta mais linda. Depois eu vou tirar uma foto, eu coloco ali e tem tudo a ver, né, gente? Porque não é o que aconteceu com a gente, não é o que aconteceu com a nossa família, não é o que aconteceu e as dores que a gente traz de outras vidas que determinam quem a gente é. E eu tava falando sobre escolha desde o início, né? É o que eu escolho, é como eu escolho olhar, é como eu escolho olhar a vida. A minha vida vai ser mais preto e branco ou a minha vida mais colorida? Por quanto tempo eu vou ficar na cena preto e branco? Ah, Dani, não tinha nem percebido isso. Boa, Dani. A Dani lembrou aqui, carta 5 no dia 5/5. Como pode ser ainda melhor? Muito obrigada, Dani, porque eu não tinha nem me dado conta disso. Ó, eu vou ler, tá? A complementação da energia, que diz assim: é importante lembrar que temos em nossas mãos o poder de escolher a todo momento como queremos viver e qual realidade desejamos criar. Diante de um problema, você pode se deixar levar pelas circunstâncias ou pode pedir à divindade que liberte as memórias que estão lhe causando dor. São elas que se colocam entre você e o divino, bloqueando o fluxo da inspiração e impedindo a clareza da conexão. Todas as memórias podem ser liberadas quando transmutadas em amor, e é por isso que esse é o caminho da libertação. Ao purificá-las, você retorna ao estado de vazio, o espaço onde há uma conexão direta entre você e o tudo que é. Nesse estado, livre do bloqueio das memórias, o canal até a fonte está aberto. A sintonia é fina e se estabelece no coração. O coração é nosso portal com o divino, gente. E você se torna um, em exata semelhança com quem te criou. Então, assim, toda vez que a gente se conecta com o nosso divino, a gente sente aqui, no nosso chakra cardíaco, nosso coração, se expande ou se retrai, né? Quando a gente pensa em algo que traz alegria, que a gente fala assim, que dá aquele quentinho no coração, isso expande, tá? É aquilo assim, é algo, eu não sei explicar, mas algo dentro de mim diz que vai dar certo. É porque a gente conectou com o divino, com a informação, com a conexão que nós temos, esse cabo direto que a gente tem com Deus, porque nós somos o próprio Deus que habita dentro de nós. E ao mesmo tempo, quando retrai, sabe, quando traz assim um tipo, ai, não sei, eu não tô sentindo que isso vai dar certo, é a nossa alma também, a nossa conexão do divino dizendo assim, não vai, espera mais um pouco, não é hora, é um não. Então, quando a gente se escuta,
E se escutar, tá? É mais do que a gente falar em voz alta. E falar em voz alta é muito bom também, né? Porque às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é falar, porque aí a gente se ouve, e aí quando a gente se ouve a gente tem consciência do que está dizendo. Mas é o escutar no silêncio o que ressoa, o que vibra comigo. Por isso é tão importante, gente, as nossas práticas e que elas sejam diárias de conexão com o divino. Não precisa ser Ho'oponopono, não precisa ser sei lá o que, tá? Mas assim, a conexão com o divino é aquele momentinho que eu paro, que eu respiro, que eu escuto só a minha respiração, que eu deixo esse turbilhão de pensamento que passa o tempo todo na nossa cabeça, de preocupação, desligar um pouco. E não é esvaziar a cabeça, mas é só não prestar atenção naquilo, né? É escolher ouvir, prestar atenção na tua respiração, no ar que entra, no ar que sai, botar a mão no coração e sentir que ele tá ali pulsando e batendo. Ó, quando eu paro de falar, eu escuto as caturritas na rua. Daqui a pouco deve passar um avião, eu vou escutar o avião. E eu vou esvaziando a minha mente. O esvaziar a mente é não prestar atenção naquilo que vai atormentando o tempo todo, que é o dia a dia que vai nos consumindo. Isso pode ser feito em qualquer lugar, até dentro do ônibus indo para o trabalho. Desliga, olha para fora e só aprecia, só deixa as coisas passar. Às vezes pergunto, o que tu tá pensando? Nada, eu só tô olhando para fora. É ou não é? Quem nunca viveu isso já? Às vezes a gente não tá pensando em nada e é tão interessante a gente não pensar em nada, né? Só tô olhando para fora, tô olhando as nuvens. E eu sempre gostei de imaginar formas, né, nas nuvens, ver bichos e aí olhar e ficar lembrando. Ou não pensar nada, ou pensar nisso, porque a gente tira o foco do problema, a gente tira o foco das preocupações, a gente tira o foco do cansaço mental que a gente tem. E a gente começa a escutar os sinais do universo. A gente começa a escutar Deus conversando com a gente. E nos dizendo, nos mostrando os caminhos. E aí, de repente, sai uma cartinha que é orientação, que é pura inspiração para ti. Isso é Deus conversando com a gente. Chamem como quiserem, o universo, Oxalá, o Criador, enfim, mas é Deus conversando com a gente. Então, vamos começar a nossa prática. Tenham uma aguinha aí com vocês, que ela vai ser energizada durante a prática para beber depois. Quem tem o japamala, pegue o seu japamala. Quem não tem, tá tudo certo. A meditação é guiada, eu vou fazer por mim, por cada alma que está aqui comigo. Na energia do 5, na energia do Vesak, na energia da iluminação que transborda o amor, que transborda a potência que nós já somos, que transborda a prosperidade de tudo que é, a prosperidade absoluta que nós já somos, que nos tira do lugar da dor, do sofrimento, do julgamento, e que nos leva para o lugar de amor, de paz, de gratidão. A Dani está dizendo aqui, hoje com tantas exigências de performance e resultados, que não nos permitimos apenas ser e sentir o agora. Tá bem exigente. E quem não se permite isso que estás falando está adoecendo. Exatamente. A gente achou assim, sabe, que a pandemia veio para nos silenciar, né?
para nos trazer para dentro de casa, para fazer a gente olhar para algo diferente, né? E aí eu não quero entrar, gente, na dor, né? Em tudo que foi a pandemia 6 anos atrás, quando começou, mas foi um convite muito sério, muito forte da espiritualidade também, para que a gente olhasse para dentro, para que a gente passasse a dar valor ao que tem valor. Muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para fazer esse movimento para dentro, a se perguntar o que tem realmente valor na minha vida, né? E começaram um processo de transformação. Eu mesmo, na pandemia, foi um momento assim que para mim, guardadas as devidas proporções, me permitiu expandir muito. Eu fiz muitos cursos nas terapias energéticas, eu desenvolvi muito, e no final daquele ano de 2020 eu recebi um grande convite, que eu só estou aqui por conta disso, né? Mas isso é outra história. Mas a maioria da população, né, da humanidade, ficou presa só na dor, no medo, e surtou, gente. Então, assim, muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas hoje, por conta da pandemia, porque não conseguiram, tá? Se desequilibraram mental, emocional, espiritual e fisicamente. Não conseguiram fazer o movimento necessário, porque olhar para dentro da gente, dar conta da sombra, da parte negra que a gente tem dentro da gente, não é mole. A gente se assusta com aquele potencial negativo que a gente tem. É muito difícil. Requer muita coragem para olhar, tá? Então, assim, hoje a gente tem uma epidemia de problemas mentais, né? De todos os níveis. Por conta disso também. Então, assim, a Dani traz algo muito importante. Eu tô falando, por algum motivo voltei lá na pandemia, mas essa cobrança do mundo globalizado de performance, de mostrar, e aí a gente tem as redes sociais disseminando isso o tempo todo, né? O perfeitinho, isso e aquilo. E aí eu falei isso lá no início, a gente quer a solução mágica. Aí a pessoa lá tá dizendo que fez só isso aqui e resolveu a vida dela. Aí tu vai lá e tu compra aquilo, né? Porque ela resolveu. Aí tu descobre que não vai resolver a tua vida. Mas no fundo tu já sabia que aquilo ali não era verdade, que aquilo não ia resolver a tua vida. Mas tu quer a solução mágica. E quem tá te dizendo que é um processo, que tu vai fazer uma vez, que tu vai fazer a segunda vez, que tu vai fazer não sei quanta. Ah, não, essa pessoa não serve pra mim. Quem tá te dando a real e tá te dizendo a verdade, essa não serve. Tu escolhe acreditar na mentira. Porque é a mentira fácil que tu quer. A Dani, que tá aqui junto com a gente, é a minha prof de Holos Yoga, né? E a yoga é uma forma de viver, né? Assim como a grande fraternidade branca, enfim, não tá ligada a nenhuma religião, gente, né? Então é uma escolha de vida. E a Dani traz isso de uma forma muito linda nas aulas de yoga dela, né? Porque tem muitos tipos de yoga. Eu não sei se exatamente a gente fala tipo, me fugiu a palavra agora, né? Mas enfim, formações diferentes. E ela traz isso de uma forma muito simples. Só que quando a gente é jovenzinho, a gente tá só na performance. Porque uma parte da vida da gente, a gente tem que ser o filho que deu certo. Provar para pai, para mãe, para a sociedade que a gente deu certo. Aí depois que a gente dá certo, a gente começa a se questionar, mas é só isso? Eu dei certo, e agora? Qual o sentido de tudo isso? E aí a gente começa um outro movimento da vida. Né? E se a gente não permite esse outro movimento da vida, a gente vai adoecer. E aí a gente adoece primeiro os corpos energéticos, o vibracional, a gente adoece o corpo espiritual,
o mental e o emocional, e depois a gente adoece o corpo físico. Tá? Antes do corpo físico adoecer, a gente já adoeceu os outros corpos energéticos. Por isso que os tratamentos energéticos, todas as técnicas energéticas que a gente usa, elas não vão te trazer a cura imediata para o corpo físico, elas são complemento, porque tu vai tratando os outros corpos, tu vai curando outras feridas, e à medida que tu cura as outras feridas, o teu corpo físico também vai se curando. Com a ajuda da alopatia, dos médicos, dos remédios, da terra, né? Porque já se instalou no corpo físico, então a gente precisa tratar e usar, né? O que a terra oferece. Deixa eu ler a Dani, aí a gente começa com 8h15 já. São caminhos, existem sim muitos caminhos de sentir o yoga, a vida vivida e real. Grata sempre pelo teu olhar amoroso. Mas é verdade, Dani, eu tenho que dizer. Gente, eu tô fazendo yoga com a Dani desde setembro, tá? Uma vez por semana, online, né? Ela dá aulas online, ela dá aulas também aqui em Porto Alegre, né? Se quiser presencial, dá uma aula em academia também, yoga. Mas é um yoga que é um momento de a gente esvaziar a mente, que a gente olha só pro corpo da gente, sabe? Porque a gente tem que sincronizar a respiração com o movimento. Então, a mente vai desligando. A minha aula de yoga eu faço nas quintas pela manhã, às 7h30 com a Dani. É um momento de meditação para mim. Porque o meditar é o esvaziar essa mente, esvaziar a mente, o cabeção. E isso vai trazendo paz pra gente. Termina assim, eu termino aquela aula e digo assim, ai meu Deus, podia deitar e continuar aqui. É tão bom, é tão gostoso. Outra coisa que eu faço e que o sentimento é esse, é quando eu nado. Tá? A natação, o estar sozinha comigo mesma dentro da piscina. Eu só conto braçada, gente. Eu conto braçada, tá? Eu conto braçada, eu conto as piscinas que eu tô fazendo, né? Pra eu não me perder. Então, assim, o meu foco tá todo no movimento que eu tô fazendo enquanto eu tô nadando. Pra mim, é um momento também de esvaziar a mente. É diferente da musculação. Quando eu vou pra academia, não é assim. Eu presto atenção no movimento que eu faço, mas não é do mesmo jeito, tá? Então, cada um encontra os seus lugares de esvaziar a mente, de meditar. E claro, né, os meus momentos de conexão. Mas às vezes eu também tô repetindo, segurando aqui e a cabeça foi em outro lugar. Aí tu tem que voltar, prestar atenção na continha que tu tá segurando, na frase que tu tá repetindo. E é isso, né? E é isso. Então cada um de nós tem que encontrar a sua forma de meditar. E a gente pode estar meditando de muitas formas diferentes, que é o acalmar a mente. Eu acalmo a mente, porque a mente mente. Eu preciso acalmar este cabeção para ouvir e sentir o que vem de dentro do meu coração, que é o meu portal com o divino. Se eu não acalmo o cabeção, eu não consigo sentir, eu não consigo ouvir. Eu não consigo estar atenta às mensagens, à conversa de Deus comigo. Porque a mente está... Por isso eu preciso acalmar. A Dani escreveu, creio que como estamos em constantes estímulos externos dessa vida exigente que está aí, então quando não permitimos estar presente só conosco e mesmo isso nos traz paz. Nos reconecta nosso divino. A vida é acelerada e a gente olha a rede social e olha a rede social e olha a notícia, e olha a notícia, e olha a notícia, né? É muito estímulo, gente. Então a gente precisa tirar uns minutinhos do dia, cedo, tarde, no meio da manhã, quando der. E não precisa ser muito tempo. Só pra... Ok. Hoje eu consigo fazer isso mais, mas nem sempre a minha vida foi assim. Quando eu comecei a desenvolver um pouco mais, eu comecei a entender que até dentro do ônibus, quando eu ia trabalhar, eu disse, bom, é o meu momento de agradecer, que eu tenho perna, que eu tenho trabalho, né? Vamos lá, gente, vamos, 8h21, meu Deus. Meu Deus!
A pessoa que consegue falar. E aí a Dani dando uns pitaquinhos ali do outro lado e a gente incrementa a conversa. Vamos lá. Sentem-se num lugar tranquilo, né? Agora é o momento teu contigo mesma, né? O teu momento de acalmar a mente, de fazer o cabeção silenciar um pouquinho. Pode ficar sentada ou deitada, como se sentir melhor. Deixa eu arrumar minha almofadinha aqui atrás. Fecha os olhos e vamos fazer 3 respirações lentas, profundas, sentindo o ar entrando pelas narinas e solta o ar pela boca. Pode se ouvir soltando o ar, vai sentindo o corpo soltar quando expira. De novo, inspira, solta o ar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. E segue prestando atenção na tua respiração, no ar que entra, no ar que sai. Traz toda a tua atenção para o momento presente, toda a tua atenção para a tua respiração, para o ar que entra, para o ar que sai. Se os pensamentos vierem, só deixe eles entrarem e saírem. E presta atenção na minha voz, no japamala que tu tá segurando e na tua respiração, que nesse momento é a coisa mais preciosa da tua vida, o teu respirar. Diz para ti, diz para o teu corpo, está tudo bem. Corpo, me mostra se tem algum lugar que eu preciso olhar com mais atenção, se tem alguma área que eu preciso cuidar mais. Corpo, somos um time. E hoje eu cuido de ti e tu cuida de mim. Hoje eu escolho honrar quem eu já fui, quem eu sou e quem eu ainda serei. E eu honro transformando, escolhendo caminhos diferentes, caminhos que nos tragam mais abertura, mais amor, mais carinho, mais paz, mais gratidão, mais alegria de viver. Hoje eu escolho colocar luz nas minhas sombras. Olhar para minha versão que só reclama. Para aquela versão que acha que nunca está pronta, que não é suficiente,
que faz e não é reconhecida, que morre na praia muitas vezes e que chora escondida no banheiro, porque mesmo com todas essas dores, ainda se mostra forte para o mundo, obstinada, porque tem que provar o seu valor. Hoje eu peço, Pai, limpe em cada uma de nós essa necessidade de provar o seu valor, para que a gente entenda e reconheça que o nosso valor não precisa ser demonstrado, tampouco provado. Que nós temos valor simplesmente por sermos nós. Perfeita com todas as nossas imperfeições. Que hoje, Pai, cada uma de nós possa olhar para trás e reconhecer que fez o melhor que podia, que entregou para si mesma e para o outro o seu possível. E que esse possível é cheio de imperfeições. E nem por isso tem menos valor. Ensina cada uma de nós, Pai, hoje, a dar valor ao que realmente tem valor. E hoje eu vou te convidar a mentalmente ou em voz alta, vai dizendo para ti o que tem valor na tua vida, o que é importante para ti, o que faz o teu coração expandir, o que te faz sorrir que nem uma boba, quando tu lembra, quando tu vê, quando tu pensa. E agradece, porque isso é o que tem valor. Se tu tá pensando e tá vindo na tua tela mental algumas cenas, percebe. É perfeito mesmo com as imperfeições. É lindo e nem tá tão colorido. Brilha e não é um diamante. E hoje eu peço a presença de Mestre Buda, a presença de todos os senhores da luz e do karma, para que estejam junto com a gente nesse momento de entrega, de limpeza, de meditação, de transformação, para que a gente saiba honrar as nossas vidas, honrar a vida das pessoas que nós amamos, para que a gente saiba e possa honrar Gaia,
a Mãe Terra, a Mãe Natureza. Mestre Buda, derrama sobre cada uma de nós a essência da chama amarela. Sente a energia da chama amarela entrando em ti pelo alto da tua cabeça, pelo chakra coronário, e deixa que ela percorra cada chakra, cada célula, cada molécula, cada elétron de todos os teus corpos. Repete mentalmente ou em voz alta: eu sou a luz do eu sou, eu sou a luz do eu sou, eu sou a luz do eu sou. Eu sou a sabedoria inata que habita em mim. Eu sou a sabedoria inata que habita em mim. Eu sou a sabedoria inata que habita em mim. E hoje, minhas irmãs, como presente desse dia abençoado e muito auspicioso na Terra, eu vos convido a uma reflexão. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é trazer para o dia a dia tudo aquilo que foi aprendido, inclusive o conhecimento. Conhecimento formal, informal. Mas é transformar tudo isso no dia a dia, integrar nos vossos seres toda essa sabedoria divina. Muito se fala em ciência, mas ciência sem sabedoria são só papéis. São só teses que podem ser comprovadas, que logo em seguida se desfazem, porque algo novo se criou no conhecimento. Sabedoria é quando a gente integra tudo isso na vida e aplica no seu dia a dia. Vocês crescem, amadurecem e esquecem de ser sábios. O bom sábio sabe ouvir mais do que falar. Sabe sentir mais do que ouve ou fala. Sabe perceber o mundo no seu entorno, o que é dito e aquilo que não é dito. Mas o bom sábio, ele também fala.
como se fosse um cirurgião. Sem machucar, sem ofender, sem abrir mais do que o necessário. E quando se cala porque percebe que não vale a pena gastar energia com alguém que não quer ouvir, que não está pronto para ouvir. Porque nunca é sobre o outro, amadas irmãs. É sempre sobre vós. O outro apenas é o vosso reflexo. Se está doendo, precisa ser olhada. E olhe com amor, olhe com compaixão. Coloque luz com parcimônia, com cuidado. Porque nem tudo pode ser mostrado escancarado. Porque vocês não dariam conta de olhar. Por isso, sabiamente, todas as curas vão acontecendo por camadas, de fora para dentro, para que vocês possam ir amadurecendo. E isso vai permitir coerência na cura. Existem dores profundas nas vossas almas, muito profundas, que se fosse possível colocar o dedo direto nelas, energeticamente, você sucumbiria. Hoje o convite que fica é: o que tem valor na minha vida? O que realmente faz o meu coração expandir? Faz a minha alma brilhar ainda mais e transbordar esse amor para tudo e todos que estão à minha volta? Paz e luz, queridos irmãos e irmãs. Recebam as bênçãos da chama amarela, da chama dourada, iluminando cada dia mais os vossos caminhos e os vossos corações. E hoje nós vamos finalizar o nosso momento de acalmar a mente com entrego, confio, aceito e agradeço. 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 Entrego, confio,
aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço. Respira fundo, solta o ar. Mais uma vez, sente a tua respiração, inspira com presença e solta o ar. Vem voltando, sente o teu corpo e abre os olhos. Toma a tua água que tá aí. Quem conseguiu assistir tudo tá bem? Como é que tá? Forte, muito forte a energia, muito forte a mensagem. Na energia do 5, na energia da chama amarela, na energia de Buda. O que tem valor na tua vida, o que tem valor na minha vida. E estar aqui com vocês nas terças-feiras tem valor para mim. Porque é um momento que eu divido o meu propósito de vida, que é expandir, que é transformar, que é ser melhor a cada dia, né? E é um melhor sem comparar com o outro, é comparar comigo mesma. E às vezes a gente esquece. Sim, Dani, hoje foi inesperado, né? Mas esperado, porque quando a gente se coloca nesse lugar, a gente só tem que deixar sentir. E eu no início, eu bloqueava, tá? Muito essas canalizações. Porque a cabeça da gente, eu ficava me perguntando, eu tô viajando, eu tô inventando, sabe, se é meu, não é meu, porque vem vindo, né? A informação, ela vem chegando e a gente começa a questionar. E aí, assim, a mente mente. E quando eu comecei a bloquear isso, eu sentia o meu chakra laríngeo, sabe? Eu engasgava, assim, era uma coisa assim, sentia dor na garganta. E aí eu comecei a soltar, a falar. Claro que isso começou, né, em atendimentos individuais, não começou assim né, numa live. Começou bem antes, até porque as lives eu comecei só em abril ou maio de 22, as do Ho'oponopono, e não acontece sempre, né? É só quando precisa. A gente racionaliza, né? E não sente, exatamente. E aí a pessoa aqui, né, que é da área da ciência, que é pesquisadora, que trabalhou, né, uma vida inteira com método científico, então que tem este racional também bastante desenvolvido. Eu tive que passar por um processo de desconstrução mesmo, sabe? Para poder estar aqui e integrar as duas coisas, né? A ciência
a comprovação, mas deixar isso num segundo plano, né? Integrando a espiritualidade, o meu sentir, que não é científico, que não tem como provar e demonstrar, simplesmente é. E esse é o salto de fé que a gente tem que dar, né? Minha amiga querida, beijo no coração, beijo a todos que estão aqui, que estiveram aqui e que assistirão depois, que tem muita gente que assiste gravada. Lembrem de compartilhar, de curtir, né? De clicar no coraçãozinho ali, de escrever alguma coisa, porque o algoritmo do Instagram, ele entrega para mais pessoas o conteúdo também que tem valor. Beijo no coração, uma linda e abençoada terça, uma linda e abençoada semana e um feliz Dia das Mães no domingo. Mas acho que justamente integre e não separar do sentir. É integrar, né? Mas a gente precisa acalmar o racional para conseguir integrar, porque senão a mente dá uma bugada em tudo. E foi isso que no início eu senti, assim, sabe? Inclusive, Dani, quando eu comecei os atendimentos, eu posso atender com Theta Healing. Então, ia lá com o protocolo de Theta Healing, né? Aí, no meio do negócio, eu dizia, meu Deus do céu, mas não é assim. Eu sentia de fazer diferente, mas sabe? Mas a regra era aquela, o protocolo era aquele, né? E eu sempre fui muito obediente, era muito difícil. Até que eu comecei a deixar o meu sentir fluir, né? E aí a coisa foi desenvolvendo de uma forma bem bonita. Beijo no coração de novo. Namastê, gente.